Enquanto eu vou passando aqui um óleozinho no meu cabelo pra fazer uma umectação, eu quero conversar com vocês. Eu vou usar esse olhinho aqui, gente. Tô cara, tá dando reflexo. Esse óleo de rícino da Revitalite. Enfim, ele é um óleo puro, né, gente? Pronto pra você utilizar no cabelo. E aí, eu quero conversar com vocês sobre o que me aconteceu hoje. Que eu fiz um bolo, gente, pra poder rechear ele, né? Um bolo, pra ser um bolo no estilo bolo pão de mel. Pra poder rechear ele bonitinho e tal, né? O bolo, eu fiz a massa dele já de chocolate, né? Com gosto do pão de mel. Eu fiz do que eu fiz outro dia. Tudo lindo, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Coloquei pra assar. Inclusive na mesma forma que eu usei da outra vez, que foi uma forma de vidro. Fiz tudo lindo, perfeito, maravilhoso e coloquei ele pra assar. Só que deu merda. E por que deu merda, gente? Foi o seguinte, eu peguei, assei o bolo, né? Tirei o bolo do forno, porque o bolo estava pronto. E deixei ele esfriando, né? E aí eu fui organizando algumas coisas em casa, fui lavar umas vasilhas, cheguei a limpar, né, a casa também. Eu limpei a sala, o quarto e deixei a cozinha para limpar por último, que é, né, o local onde eu estava fazendo o bolo. E o que aconteceu, gente? Eu peguei e fui arrumar o bolo, eu fui desenformar ele. E aí eu lembrei que, primeira coisa, eu não tinha untado a forma pra poder, né, colocar a massa do bolo. E da outra vez eu acho que eu tinha untado. Eu também não me lembro de se eu untei da outra vez ou não. Mas eu já fiz esse bolo antes e deu tudo certo, né, gente, da outra vez que eu fiz. E aí eu peguei e fui desenformar o bolo, coloquei um pano em cima da mesa pra eu poder não colocar o bolo em cima da mesa, né, direto em contato com a mesa. Coloquei um pano que daria pra caber o bolo ali. E né, eu fui pegar, e o bolo, como ele tava ali na forma, virei o bolo no pano, ele ficou, né, de cabeça ali pra baixo no pano. Então, o fundo do bolo ficou pra cima e a parte de cima do bolo ficou pra baixo, lá no pano lá. E aí eu fui e peguei o bolo pra virar ele, né, a parte de baixo pra baixo, que tava pra cima. Acho que tá dando pra entender. Pra que eu pudesse cortar ele ao meio pra poder rechear o bolo. Só que no momento em que eu fui virar o bolo pra poder cortar ele, pra poder devolver a parte do fundo pra vasilha, pra poder rechear e depois colocar a parte de cima em cima de novo, acontece que o bolo ainda estava quente. Não estava tão quente, ele estava ali mais de morno pra quente, né? E acontece que o bolo, ele quebrou. Gente, o bolo, ele quebrou. A parte de baixo, ela ficou intacta. Mas a parte de cima do bolo tava bem mais macia, sabe, gente? Ela tava muito macia. E como ela estava bem macia e a parte ali tava quente, acabou quebrando. E quando quebrou, que eu vi que tinha quebrado e que, tipo, não tinha salvação, sabe? Quebrou, mas bem quebrado mesmo. Eu olhei e falei, cara, não tem nem salvação. Eu consigo salvar a parte de baixo e colocar a parte de baixo lá na forma normalmente. Só que a parte de cima não vai ter salvação, porque quebrou bem quebrado e não tem como nem... Eu comecei a esfarelar, gente. Eu fui cortar pra poder ver o que eu fazia e comecei a esfarelar o bolo, sabe? Porque tava muito macio. Sabe quando você faz um bolo que ele fica bem macio e que ele chega a quebrar disso, de tão macio que ele tá? Ele tava assim, né? E nisso eu vi que o bolo tinha quebrado. Eu parei, dei uma respirada. Falei, calma, respira, relaxa, porque não vai adiantar eu me desesperar. O bolo quebrou, tá quebrado, não tem o que fazer. Não tem como eu colar o bolo, não tem como eu consertar. E aí eu falei, calma, relaxa, respira. Não é uma coisa que vai, sabe, acabar com o mundo, tipo, meu Deus, pessoas vão perder a vida porque o meu bolo quebrou, sabe? Não era isso, não é uma coisa que, tipo, eu tava fazendo pra vender, então
não tinha problema, sabe? E naquele momento eu senti um tanto quanto de orgulho de mim, sabe? Porque outrora, se isso tivesse me acontecido, eu teria entrado em desespero, eu teria chorado, eu teria, sabe, ficado mal, porque não deu certo o negócio, né? Só que ao invés de eu me desesperar, eu falei, calma, tá tudo bem. Isso acontece, tá de boa. Tipo, eu não tô fazendo isso daqui pra vender. Por que eu vou me desesperar, né? Tipo, não é como se, a cliente vai vir buscar o bolo daqui a pouco e o bolo tá despedaçado, sabe? Não. Então, por que eu iria me desesperar? E aí, eu lembrei de outros momentos em que eu ia fazer alguma receita, alguma coisa que não dava certo, que dava errado, e que eu entrava em completo desespero. E não só esses momentos, né? Mas os nossos pais, principalmente eu acho que a minha geração, que, né, eu tenho 24 anos, então a galera da minha idade, da minha geração, eu acho que entende isso, que é essa coisa de que, tipo, os nossos pais, eles nos cobram que a gente acerte 100% das vezes, em 100% do tempo, e, tipo, você não pode errar nada, que já começa a te condenar, sabe? É como se o mundo fosse acabar porque você cometeu um erro. E, sabe, naquele momento eu falei, cara, o mundo não vai acabar, ninguém vai morrer porque meu bolo quebrou, sabe? Se, tipo, por exemplo, eu tivesse também... eu trabalho como confeiteira, por exemplo, e é o bolo que eu tava fazendo pra vender, né, pra alguma cliente, e aconteceu isso. Eu também não precisaria me desesperar, gente, se fosse o caso de, né, ser uma venda, eu não precisaria me desesperar, era só eu pegar, fazer outro bolo, e aí arrumar, né? Aí você pode até pensar, mas se você estivesse fazendo pra vender e o bolo quebrou e tal, seria ter prejuízo, desperdício, porque o bolo quebrado não tem como vender pra ninguém. Mas tem como eu vender, sabe? Tem como eu dar jeito naquilo, porque se o bolo tá quebrado, gente, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente esfarelar o resto do bolo e fazer um bolo no pote. Entendeu? Então eu teria lucro, né, de uma outra forma, eu usaria aquele material que está ali danificado para vender de outra forma, né? E eu poderia fazer, sabe, eu poderia até criar alguma coisa, inventar moda. Eu não sei se tem isso aqui no Brasil, mas eu vi que lá na gringa tá tendo, da galera pegar bolo, espinicar o bolo como se fosse fazer um bolo no pote, aí fazer uma massinha com o bolo, amassar ele, eu acho que pega margarina, manteiga e coloca no bolo, não sei exatamente como é que faz, mas faz uma maçaroca com bolo, espicado, esfarelado, e faz bolinha com ele, como se fosse um brigadeiro, taca no chocolate e põe nos palitinhos e vende, sabe? E eu achei um máximo, gente, esse negócio que eu vi lá da gringa. Eu poderia fazer uma coisa dessa, por exemplo. Então, assim, tinha uma solução, mesmo se eu estivesse fazendo, no caso, se fosse para alguma cliente, se fosse para vender, tinha como resolver o problema, sabe? E pode parecer uma coisa idiota, mas eu me senti muito bem comigo mesma naquele momento onde eu não entrei em pânico porque o bolo tinha quebrado. Porque já me aconteceu isso outras vezes, quando eu ainda tava, né, começando a aprender a fazer bolo, aprender a cozinhar e tal. Quando dava errado alguma coisa, eu chorava. Gente, eu falava assim, eu nunca mais vou fazer esse trem. E eu passava assim, eu até poderia fazer de novo, mas eu passava muito tempo sem fazer aquilo ali, sabe? Tipo, igual o bolo esfarelou. Gente, eu passaria muito tempo antes, sabe, sem fazer, porque eu fiz e deu errado uma vez, sabe? Então... eu me senti orgulhosa de mim mesma por não ter entrado em desespero. Inclusive, no momento, eu ainda falei pra mim mesma, calma, respira, relaxa, tá de boa. Isso não é um problema. O bolo quebrou, mas não é um problema, a gente dá um jeito. Vai adiantar eu me desesperar? Vai resolver o problema? O bolo vai se regenerar? Vai, sabe, ficar inteiro de novo? Não vai. Então, se não vai me resolver o problema, pra que eu vou desesperar? Sabe? Se o desespero ele fosse resolver, tá bom, vamos nos desesperar, mas se não vai resolver, pra que eu vou entrar em desespero?
sabe? E eu sei que, tipo, se a minha mãe tivesse ali no momento que ela não estava, provavelmente ela teria brigado comigo, sabe? Ela não tava, porque ela tinha acabado de sair mesmo, minha irmã, pra ir comprar algumas coisas, e ela não tava lá, sabe? Eu tava... As únicas pessoas que estavam em casa na hora eram meus avós, mas eles também não ficam lá na cozinha, lá de cima, lá, né, gente? Então, inclusive, eles também estavam com visita lá, um amigo do meu avô tava lá em casa, e eu tava lá arrumando as coisas, né? Então eu tava lá, eu e Deus, sabe, fazendo bolo. E eu fiquei de boa, gente. Eu falei, calma, relaxa, respira. A gente dá um jeito. A gente utiliza as partes. O que tá inteiro a gente vai utilizar. O que tiver quebrado, a gente dá um jeito. E foi isso que eu fiz, gente. Eu dei um jeito. A parte do fundo, né, da forma ficou completamente intacta, ficou inteirinha. Aí eu usei o fundo, né, pus lá na forma. Molhei um pouco, né, mas também agora, depois que eu fui comer, eu vi que não molhou muito bem, eu tinha que ter molhado mais. Mas tá, né, eu molhei o bolo pra ele não ficar seco. Peguei né, o doce de leite, que eu tinha comprado um doce de leite pra poder fazer de recheio, né, porque pão de mel tem um negócio do doce de leite, né. Aí eu tinha comprado um doce de leite que ele já vem com chocolate misturado, sabe, um doce de leite com chocolate. E aí eu peguei um pouco de leite que eu tinha fervido já com canela, cravo e um pouquinho de noz moscada. E eu derreti o doce com o leite, misturei e deixei o doce mais molinho, sabe? Porque ele era bem pastoso, bem firme, que dá pra você comer de colher, sabe? Então eu dei uma derretida no micro-ondas com o leite e misturei e fiz a camada do recheio, né, do bolo. E aí, na hora de botar a parte de cima, tava tudo quebrado, gente. Eu falei o quê? Gente, se tá quebrado, a gente dá um jeito. A gente vai fazer o quê? Vamos esfarelar tudo como se eu estivesse fazendo um bolo no pote e jogar aqui por cima. Por quê? Porque sim. Porque eu não preciso fazer uma coisa extremamente mega bonita e apresentável. Sim, é legal quando a gente faz um prato que fica bonito visualmente, sabe, tal. Só que, no fundo, o que importa é se tá bom, né, gente? Se tu vai comer e não vai jogar o negócio fora. E aí eu fiz isso, gente. Esfarelei e joguei por cima, ali do recheio que eu tinha colocado. Joguei o bolo esfarelado por cima. E peguei, deixei lá, pus na geladeira depois e pronto, gente. Agora de noite, depois da janta, a gente foi comer do bolo, né? Acontece que ele não ficou muito molhado, né? A parte de baixo dele ficou mais... Sabe, engraçado que a parte de baixo dele ficou bem firme, mas a parte de cima não. Então, acabou que ele não ficou muito molhado. Eu podia ter molhado ele bem, mas bem mesmo. Podia ter usado meia xícara de leite pra molhar ele, que tinha ficado ótimo, sabe? Mas eu fiquei com medo de molhar ele muito, porque a minha irmã não gosta de bolo muito molhado, sabe? Ela tem um tanto quanto seletividade alimentar e ela não gosta, sabe? De bolo com, sabe, muito molhado. Ela repugna. Então eu não quis molhar muito, porque se eu molhasse demais e ficasse muito molhado, ela não iria comer também, né? E eu tava com medo de molhar demais. E eu acabei molhando pouco. E ficou bem pouco mesmo, gente. Ficou bem mais seco o bolo do que molhado. Mas tá tudo bem, gente. Deu pra comer, sabe? Tá gostoso, sabe? Ele só não ficou a parte de cima. Tá esfarelado, a parte de baixo no meio, né? Tá o recheio, a parte de baixo tá inteira. E ficou meio seco, ficou. Mas tá comível, sabe? Tá mastigável, tá comível. Então, não é um problema, viu? Que aquele problema que inicialmente era um problema foi resolvido. Basta a gente não se desesperar que a gente resolve os problemas. Gente, o único problema que não tem jeito nessa vida é a morte. Pra morte, o único problema que existe é Deus, é Jesus. Entendeu? Porque a gente tem lá na Bíblia várias histórias, né, de ressurreição, mas uma delas, que é a mais linda que eu acho que tem, que é a história de Lázaro, né, que Lázaro já estava morto ali há 4 dias, né,
E ele reviveu, né? A gente tem mania de falar que Lázaro estava morto há 3 dias, mas não eram 3. Porque com 3 dias, existia aquela coisa na cultura ali, né? Dos povos e tal, antigos, que falava que até 3 dias tinha aquela parada de que era ainda possível da pessoa voltar à vida, de reviver e tal. Uma coisa ali que os órgãos parece que ainda não tinham entrado em estado de decomposição e umas paradas aí que eu não entendo muito bem, mas tinha essa coisa, essa superstição ali da época, que 3 dias mortos ainda dava pra acontecer um milagre, sabe? Mas passou de 3 dias pra 4, já tá entrando em estado de putrefação o corpo. E aí Jesus chega e ressuscita Lázaro, tira a pedra lá, manda, Lázaro, come here, baby, come here, my friend. E Lázaro sai e ressuscita. Então, a única coisa que não tem jeito é a morte, gente. Só Jesus mesmo pra dar jeito na morte. Então, sabe, tudo tem um jeito, gente. Eu fico, assim, pensando, eu fiquei pensativa depois disso. Por que a gente tende a se desesperar tanto com, às vezes, coisas tão pequenas, igual essa situação, que o bolo, tipo, ele quebrou. Eu preciso entrar em desespero, como se, tipo, aquilo ali fosse caso de vida ou morte. Não preciso, gente. Não tem necessidade. E com isso também, assim, me veio uma coisa na cabeça, que assim, eu não sei. Eu sei que era Deus. Foi Deus que falou comigo, mas, assim, eu entendi o que ele quis me dizer, mas eu não sei se eu consigo passar pra vocês. Mas o que eu compreendi é o bolo. Pra gente fazer o bolo, né, ele tem todo um processo. Primeiramente, que se você não tiver os ingredientes, você não consegue fazer o bolo, né? Então você primeiro precisa dos ingredientes, você precisa juntar os ingredientes, misturar, bater tudo, botar na forma, botar passar. Né, e existe todo um tempo de preparo do bolo, entendeu? Você vai fazer o bolo, você precisa de um tempo ali. Você não vai bater o bolo e juntar os ingredientes, bater tudo e vai comer o bolo, não. Você vai precisar colocar na forma e deixar ali no forno de pelo menos 30 minutos. Ele tem que ficar no forno. E se o forno for um forno mais fraco, que ele não é tão potente assim de esquentar, vai ter que ficar mais tempo ainda. Então é de meia hora para 1 hora no forno. E dependendo do tipo de bolo, fica até mais de 1 hora dentro do forno, né? Tipo, acho que pudim leva bastante tempo, né, pra assar. Eu não sei, gente, porque eu não tenho costume de fazer pudim, porque eu não como pudim. Quem faz é minha mãe e eu nunca reparo no tempo de forno. Mas tem o tempo, né, para um bolo assar. E após o bolo assar, ainda tem um tempo em que o bolo precisa ficar ali na forma descansando para que ele esfrie, para que você possa usar o bolo, manipular ele e fazer o que você quiser com ele. Igual no caso de um bolo para rechear, o necessário é que você espere o bolo esfriar completamente. Tipo, o bolo tem que estar todo frio. Ele não pode estar se ele estiver morno, a massa pode quebrar. Por quê? Porque a massa, quando ela tá quente, ela fica frágil, ela fica sensível, sabe? E foi isso que me aconteceu, sabe? E não foi nem por falta de paciência, sabe, gente? Porque eu não estava com pressa de fazer o bolo, sabe? Eu não tava com pressa, eu tava na paz, tranquila e tal. A única coisa é que eu fiz é porque eu pensei que o bolo já tava frio. Só que eu não me atentei que... Duas coisas. Eu não me atentei a hora que eu tirei o bolo do forno para ter certeza de que o bolo estaria frio. E eu não me atentei que a forma que eu usei para fazer o bolo era uma forma diferente da que eu costumo usar para fazer os bolos. Porque eu costumo usar a forma de alumínio. E a forma que eu usei dessa vez era uma forma de vidro, né? E assim, o vidro, ele tende a segurar mais o calor. Então, era uma coisa meio lógica de que o bolo ainda estaria quente, sabe? Porque o vidro armazena um tanto de calor ali. E eu não me atentei a isso. E por eu não me atentar a isso, o bolo acabou quebrando, porque ele não estava completamente frio. Porque eu não esperei ele esfriar. E não foi por uma questão de tipo... Não foi, sabe, por querer. Foi por uma falta de desatenção. E assim... Nesse momento eu entendi que muitas vezes a gente, tipo... pede as coisas pra Deus e às vezes a gente tá ali com a coisa ali, Deus já tá
já tá tudo pronto pra Deus te entregar. A única coisa que precisa é esperar, sabe? Porque a gente tende, né, tem muitas pregações que eu vejo e tal, e a gente tende a ter esse entendimento de que Deus, ele vai preparar algo pra gente. Ai, Deus tá preparando uma vitória pra você, Deus tá preparando isso pra você. Só que assim, gente, eu hoje tenho uma maturidade, né, espiritual, uma visão diferente, e eu entendo que Deus, ele já tem tudo pronto pra gente. Porque quando a gente vai olhar, né, pra Bíblia, antes de Deus fazer o homem e a mulher, né, Adão e Eva, ele preparou o jardim. Ele deixou o jardim do Éden completamente pronto, com tudo pronto, só para vir e entregar depois nas mãos de Adão e Eva. Então, Deus, ele não preparou, ele não fez Adão e Eva primeiro e falou, vocês esperam aqui que eu vou ali fazer um jardim, um lugar para colocar vocês e daqui a pouco eu volto. Não, sabe? Então, eu tenho esse entendimento de que Deus já tem tudo preparado pra gente. Já tá tudo preparado, tá tudo desenhado, assim, tá tudo arrumado. O que não tem preparado é a gente que não tá preparado, entendeu? A gente que precisa de preparo pra receber aquilo que Deus tem pra gente. E não só isso, sabe? Porque a gente também tem que ter a confiança em Deus. Porque se a gente não confiar em Deus, como é que a gente quer receber alguma coisa da parte dele, gente? Como? Não tem como, sabe? Você receber algo da parte de alguém que você não confia, que você não, sabe? Não. Como que às vezes alguém vai chegar em mim e falar que, toma, eu fiz esse bolo pra você comer? Você confia de comer um bolo da mão de qualquer pessoa? Assim, eu sei que tem gente que é inocente demais, que não faz, que teria coragem, mas eu não tenho coragem de comer, assim, um bolo da mão de qualquer pessoa, gente. Vai que, sei lá, eu não sei o que essa pessoa fez com esse bolo, eu não sei como que esse bolo foi feito. Eu não sei se a pessoa fez uma macumba pra mim, colocou ali naquele bolo, eu não sei se a pessoa colocou um veneno, entendeu? Eu não sei que ingredientes que a pessoa usou ali, sabe? Então, eu não tenho essa coragem. Então, como que eu quero receber alguma coisa de Deus se eu não confio nele? Então, o que eu parei pra pensar é sobre isso, que Deus, ele às vezes nos prepara, tem coisas preparadas pra gente, às vezes a gente também pede coisas pra Deus, achando que Deus nem vai realizar, mas às vezes Deus, ele só quer que a gente espere e confie nele, de que aquilo que a gente pediu vai acontecer, ou de que aquilo que Deus, ele preparou pra gente sem que a gente pedisse, tá ali pronto, é só a gente esperar. É só a gente esperar esfriar, entendeu? Ai, gente, foi um boom na minha cabeça tão grande, sabe? Que fez na hora, que eu fiquei assim... Sério, eu fiquei assim um tempo assim... Não é que é mesmo, Deus, sabe? Porque às vezes a gente não faz nem por mal, né? Quando a gente olha pra Bíblia, a gente tem muitas histórias que se relacionam com isso. A gente tem história, por exemplo, de Abraão, quando Deus fala pra Abraão e pra Sara, olha, eu vou dar um filho pra vocês, viu? E ali no momento, a gente vê que... Gente, que coisa, Moristocker. A gente vê ali no momento que Sara, ela duvida. Sara, ela ri, entendeu? Ela não acredita que ela vai ter um filho, porque ela já tá ali na velhice, como é que ela vai gerar um filho? Não tem como, né? E aí, a gente vê que o tempo passa, o filho não vem, e Sara tem uma ideia brilhante de falar, ó, Abraão, vai lá e deita com Agar, minha serva, pra que nosso filho nasça aí, né? E aí, a gente vê as consequências que isso gerou, porque ela não soube esperar, e ela atropelou o carro nas frentes do boi, né? E nasceu Ismael. E aí depois virou uma confusão danada, porque, né, eles tiveram ali que esperar mais tempo para que Isaac pudesse nascer. E quando Isaac nasceu, teve ali aquela contenda, aquela briga de que, né, um tava brigando com o outro, aquela rixa ali. E aí Sara começou a não gostar mais de Agar e do filho dela, que no caso também era filho do marido dela, Abraão. E aí, gente, virou o que virou. Ela mandou Sara, ó, rapar a pena ali com a criança, com Ismael, né? E nisso, a gente vê que as consequências disso perduram até hoje, porque Isaac e Ismael foram inimigos, ficaram ali brigando um com o outro. E tá isso aí até hoje, lá, ó, Israel, como que é, gente? É Israel e Irã, que vive de guerra, né? Gente, eu esqueci o nome do coisa, Afeganistão, Irã, qual que é o outro?
Ai, gente, esqueci o nome. I don't remember. Mas isso daí, ó, é tudo vem da linhagem de Isaac e Ismael, que perdura até hoje. Então, por não saber esperar, olha o que aconteceu. Outra história boa, essa é muito boa, de não esperar e não confiar em Deus, que é a história do povo de Israel. O povo, né, de Israel, gente, ele foi liberto do Egito e eles não tiveram confiança em Deus. Deus tinha prometido a eles que daria uma terra para eles, que é Canaã. E eles não tiveram a paciência de esperar Deus entregar a terra na mão deles e não tiveram a confiança de que Deus realmente ia fazer o que ele disse, entendeu? Então a gente também faz isso, gente. Às vezes Deus, ele tá prestes a nos entregar aquilo que a gente tá querendo, só que a gente fala, ah, Deus, eu já esperei demais, já tem 5 anos que eu tô esperando isso, não vou esperar também mais não. E a gente atropela o carro na frente dos bois, a gente quer dar os nossos pulos pra conseguir aquilo que a gente quer, e aí a gente peteca o trem, né? Às vezes a peteca cair, o circo pega fogo, o trem desanda. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, né, gente? Porque a gente quer viver como se a vida fosse um miojo. Como se em 3 minutos a gente quer tudo na nossa vida. A gente quer casa, a gente quer faculdade, a gente quer trabalho, a gente quer carro, quer dinheiro, quer casamento, quer filhos, quer tudo. A gente quer ser os mais na vida com 3 minutos. A gente não quer, tem tempo pra esperar nada. A gente não, ó Deus, o tempo tá passando, não tem tempo, entendeu? A gente não tem paciência. Mas a gente tem que ter um negócio da paciência, né? A paciência é uma virtude, né? Uma virtude do Espírito Santo. E às vezes tem que ter na nossa vida, né, gente? Porque se a gente não tiver paciência, gente, a gente atropela o carro na frente dos bois, a gente dá com a cara no muro e aí depois a gente fica chorando e ainda culpa a Deus ainda. É. Então, o que eu aprendi com o bolo quebrado hoje é que espera esfriar. Só espera esfriar, gente. Não demora muito tempo para um bolo esfriar. Entendeu? Não demora muito tempo. Se demorar muito tempo, é ali 3 horinhas. Entendeu? 3 horinhas que você deixar ali, tirou o bolo do forno, deixou ele ali, ele vai esfriar completamente. Ele vai estar totalmente frio. E aí você pode usar ele, manipular ele, cortar, jogar ele de cabeça para baixo e fazer o que você quiser. Entendeu? Então espera o bolo esfriar. O bolo tá pronto? Tá. Mas ele ainda precisa descansar, ele ainda precisa esfriar. Entendeu? E aí é isso aí, gente. Eu tive essa vontade de gravar esse vídeo depois do que aconteceu. E aí eu falei, vamos gravar, né? Não sei nem se eu postarei, mas gravarei. E tamo aí, né, gente? Eu entendi aquilo que Deus queria falar comigo e eu espero que Deus fale contigo também, né, gente? Porque já tem um tempo aí que eu tô esperando algo da parte de Deus, que assim, é algo que também tá só entre eu e Deus. Só Deus e eu e nós aqui, entendeu? E tem hora que eu me desespero, que eu falo assim, Deus, não vai acontecer não. Eu acho que isso aí não vai acontecer. Deus, eu acho que eu me enganei, viu? Eu acho que foram as vozes da minha cabeça que me falaram esse negócio aí, viu? Sabe? E eu começo a questionar, e me desesperar, e desacreditar, e falar, não, também não quero mais não, sabe? Mas aí eu também paro e penso, calma, querida, já tem tanto tempo que você tá esperando, agora que você vai desistir, não? Moço, o povo lá ficou 40 anos rodando no deserto pra poder entrar em Canaã e nem entrou porque, né, aconteceram uma porrada de coisas que acabaram que eles nem entraram, foram a outra geração lá que entrou na Canaã. E aí eu querendo que o trem acontece no estalar de dedo. Calma, vamos respirar, gente. A gente tem que parar de ser acelerado, né? A gente tá tão acostumado com o negócio da tecnologia que a gente quer tudo rapidinho. E não é assim, né, gente? Não é assim. Você não começa a construir uma casa pelo teto. Você começa a construir uma casa pelo quê? Pelos alicerces. O alicerce fica na onde? No chão. E dentro do chão, inclusive. Então, assim,
Se acalme, se aquiete, viu? Se aquiete, calma aí. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, entendeu? Vamos ficar aí de boa, na paz de... E o meu celular já não tá querendo deixar eu gravar mais, porque ele tá cheio. Mas é isso, gente. Vamos ficar na paz de Deus, vamos descansar, vamos deixar tudo na mão de Deus e vamos fazer nossa parte. Meu celular já pedia aqui, já não tá querendo gravar mais, mas é porque eu esqueci de apagar uns arquivos aqui do celular. Mas é sobre isso, gente. Vamos descansar em Deus, mas vamos fazer nossa parte também. Ah, que não sei o que eu quero um emprego. Levanta a bunda do teu sofá aí, da tua cama, fala um negócio de um currículo e vai entregar. Se tu quer um emprego. Deus, ele pode te abençoar com emprego, mas você levante a bunda do sofá e faça o mínimo que entrega um currículo, né? Porque senão tu não vai ter emprego. Tu tá achando que o povo que tá lá caçando empregado vai bater toque na sua porta e falar, ai, você não quer trabalhar lá pra mim, não? Não é assim também, né, meu amado? Vamos fazer tua parte também, né? Vai ser abestado. Tá achando que Deus vai mandar o trem na tua porta, na tua casa, assim? Não seja doido também, né? Vamos fazer a sua parte. Mas vamos descansar em Deus e confiar que tudo Ele vai fazer. Há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, entendeu? Há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, assim, tem tempo para tudo. Vamos só acalmar, esperar. Espera. Inclusive, essa palavra falou mais comigo do que... gente, falou mais... Nossa, assim, eu fiquei assim... Precisava, Deus, desse tapa na minha cara, né? Porque... gente, assim... Esperar em Deus não é fácil não, gente. Porque a gente acha que o tempo vai acontecer, tipo... Agora. E não é. Bem assim que a coisa acontece, né? Mas... Vamos seguir na paz de Deus. E é sobre isso, gente. Vamos descansar em Deus. Confiar. Que o mais tudo Ele fará. Eu espero que essa mensagem aí... Que Deus falou comigo... posso falar com alguém também. De repente tu tá precisando de uma palavra dessa de ânimo. E é isso aí. E, gente, olha lá que eu não sou dessas pessoas de dar essas palavras de ânimo não, viu? Porque Deus me deu um dom pra dar... gente, pra dar lapada mesmo, sabe? A vara de Moisés, o cajado do céu. Entendeu? Ele me deu o dom de exortação, gente. Ai, gente, se eu fosse um homem... eu fosse pastorear uma igreja... gente, eu tenho dó das minhas ovelhas. É por isso que Deus não dá asa à cobra. Porque se Ele me desse uma igreja pra pastorear, gente... ai, mas né, tá bom. Mas aproveitem, gente, porque... palavra de consolo, de conforto, de esperança de minha boca quase não sai. É só exortação, gente, ainda bem que eu não tenho paciência. Ai, gente. Mas, enfim. Um beijo pra vocês. Bye, bye. Fiquem com o Papai do Céu. E até a próxima. Fui!